Recentemente eu postei aqui no canal um carrossel onde eu falava sobre algumas questões para um 2022 mais consciente, né? E a ideia vem nesse início de ano, todo mundo aí buscando planejar seu novo ano, seu 2022. Então eu trouxe algumas questões que a gente pode refletir um pouco nesse processo de construção desse mapa do que será o 2022. Por que eu falo mapa? Porque geralmente quando a gente fala de metas e de planejamento, a gente tem toda uma preocupação com onde eu quero chegar, né? O que eu vou construir ao final disso tudo. Então calor aqui está suando. Onde eu quero chegar ao final disso tudo. E isso coloca a gente numa situação em que gera um incômodo, né? Como se eu não estivesse bem, eu preciso me aprimorar. E a ideia do mapa já é o contrário, né? Então é eu me amar, entender quem eu sou, gostar da situação, né, da minha vida e aprender a me apreciar, construir esse auto-amor, mas ter um mapa onde eu possa ir tateando nesse mapa um caminho para esse ano que está se iniciando. Isso, de certa forma, torna o nosso ano mais leve e os nossos passos, né, mais integrados ao que a gente chama de boa-aventurança, né? Então, geralmente as pessoas acham que a felicidade está em atender metas e a alcançar objetivos. E a minha proposta, que se baseia bastante no livro do Osho, né, que a grande aventura de ser quem você é, a ideia é que a gente possa viver cada passo, né, rumo a esses objetivos, né, com boa-aventurança, mas tendo aí um mapa para se orientar, mas um mapa que é um plano e não uma promessa, né? Então, esse plano ele também pode mudar no decorrer do andamento do ano. Então, eu posso olhar para os lados e perceber que há, de repente, coisas que me chamam mais atenção. Eu vou amadurecer nesse processo, então eu vou reavaliando também esses caminhos. E alguns caminhos podem ser mais difíceis e eu posso procurar outros, alguns podem ser fáceis demais. E a ideia é encontrar, então, esse meio termo. Então, nas questões que eu coloquei no carrossel, a primeira delas era assim, né? O que te escraviza? O que te escraviza é uma questão que me atingiu assim profundamente no ano passado, quando eu li o livro do Thich Nhat Hanh, que é um autor budista que está radicado nos Estados Unidos e que escreveu vários livros, e dois deles assim me chamaram muita atenção. Um que é Da Lama ao Lótus e o outro que é A Essência dos Ensinamentos de Buda. E nesses dois livros ele faz vários questionamentos que mudam a nossa percepção de mundo e realmente despertam na gente assim novas formas de ver a vida. Fantástico. E quando ele pergunta o que te escraviza, ele conta uma história, né, que diz que Buda estava com os discípulos em um determinado lugar e passa um senhor procurando um gado que ele tinha perdido, né? E esse senhor estava muito preocupado, muito atribulado, né, com medo de ter acontecido algo com aquelas vacas que tinham escapado. E, e aí pergunta para ele se eles tinham visto esses bois, e como eles não viram, então esse senhor continua ali totalmente transtornado atrás do gado, né? E aí Buda fala, veja que às vezes a gente luta tanto para conquistar coisas e às vezes a gente vai conquistar e ficar tão escrava delas, que a gente vai ficar transtornada aí com medo de perdê-las. Então, se a gente faz um planejamento para conquistar algo, é importante a gente tomar cuidado para que esse algo não nos escravize, né? Então, são coisas com as quais a gente deve fluir e fruir no encontro de um prazer, do bem-estar, da leveza, mas não podem ser coisas que vão nos escravizar. Eu sempre me senti muito escravizada, por exemplo, pelo meu trabalho, né? Eu sou professora universitária e sempre amei demais o que eu faço, amo a pesquisa, amo ensinar, me sinto muito adequada a isso. E qualquer situação assim que porventura me faça ter medo de perder meu emprego, uma política pública que muda, me deixa extremamente dolorida, né? Eu sofro demais com isso. Então eu senti que eu estava escravizada, né? Pelo meu trabalho. E aí eu comecei a entender, então,
uma outra questão que eu coloquei no carrossel também, que é qual a minha necessidade com relação a esse trabalho, que necessidade esse trabalho está me cumprindo e quais são outros locais onde eu também tenho essas necessidades cumpridas. Por exemplo, eu gosto muito de escrever, de pesquisar, né? Então, se eu perdesse meu emprego, eu conseguiria continuar escrevendo e pesquisando? Eu entendi que sim, que eu poderia criar meus próprios livros, lançar meus próprios livros, vender e continuar pensando e levando meu conhecimento, meu pensamento aqui, o próprio canal, no Instagram, no YouTube, enfim. Então essa pergunta também da necessidade pode nos ajudar a superar isso que nos escraviza, né? Outra coisa que eu tinha muito medo, por exemplo, é de ficar sem dinheiro para me manter e ter que depender de outras pessoas. E então é uma necessidade que eu comecei também a ocupar aí com uma poupança. Então eu não era uma pessoa muito preocupada em poupar. E à medida que eu comecei a poupar também fui me sentindo mais leve, menos escravizada pelo trabalho, né? E várias outras coisinhas que foram acontecendo aí. Isso pode ser um tema até de um vídeo aqui, como nos livrarmos aí da escravização do trabalho. E isso tem dado certo para mim em vários aspectos, enfim. A segunda questão que eu coloquei é o que te traz alegria, né? Não sei se vocês já viram aquele programa que tem na Netflix da Mary Kondo, né? Quando ela vai organizando as casas, ela pede que as pessoas segurem assim nas mãos um objeto, né? E respire e sinta se esse objeto traz alegria. Se ele não traz, que ele seja descartado. Se ele traz, que ele fique, né? Então, é importante a gente olhar para a nossa trajetória durante esse ano, né, que passou 2021 e segurar cada um desses objetos, cada um desses momentos simbolicamente e pensar também aí, será que o que me trouxe alegria, né? Isso que nos trouxe alegria de repente pode ser um elemento importante para que a gente continue a aprimorar e que esteja aí nesse mapa para 2022, né? Então, amigos que nos trazem alegria. Aí eu cito para vocês um outro livro que pode ser bem legal, que é o Essencialismo, né? É um livro que me mostrou muito sobre como que o pensamento minimalista pode ser colocado em prática na vida da gente e que isso não é só acerca de objetos, às vezes também de pessoas. Então, quais são as pessoas que me trouxeram alegria no ano passado? Né? Então, será que não vale a pena eu investir mais nessas pessoas no próximo ano? E a ideia também é investir justamente em poucas pessoas, né? Então, às vezes a gente quer estar rodeada de várias pessoas e acaba se sentindo só, né? Então, quem são as pessoas que eu quero investir para amizade, relacionamentos afetivos, família, mas que realmente me tragam essa alegria, me tragam paz? E aí, objetos, passeios. Então, será que passeios na cidade, em diferentes cidades, foram mais interessantes do que passeios, não sei, na natureza, né? Ou algum lugar que eu visitei que de repente eu queira ir conhecer melhor, né? Então, o que te traz alegria tem que estar relacionado um pouquinho a isso, né? As questões da atividade física, então a gente quer ter aí, né, um trabalho mente, corpo, espírito, a gente quer, né, o social, o ambiental, a gente quer esses campos muito bem representados em nossa vida. Então a gente pode pensar em cada um desses campos, o que eu fiz que me trouxe alegria, por exemplo, atividade física, esporte, que me traz a alegria e leveza. Por exemplo, para mim, uma caminhada, correr funciona melhor do que bike. Eu tenho amigos que já gostam mais né, de pedalar e eu quando corro, eu não penso necessariamente em ter um corpo bonito ou, sei lá, me tornar, perder peso. Eu só quero relaxar, ver uma paisagem diferente, respirar melhor, ver um pôr do sol bonito, tomar um pouco de sol. Então eu penso muito mais no momento da prática do que necessariamente no resultado, né? Então essa é a diferença da boa-aventurança e do objetivo. Na boa-aventurança eu estou curtindo aquele momento. Então que atividade me traz alegria neste momento, né? Que me relaxa, uma yoga, um pilates, ou um lugar aberto onde eu possa... Então isso me traz alegria, isso me traz tranquilidade, né? Então, óbvio que daqui a um ano, eu fazendo essa atividade, esses momentos de alegria, daqui a um ano eu vou ter, sim, resultados ali no final, nas metas que eu vou construir. Mas o legal é eu ir aproveitando cada momento, né?
E isso daí então vem a terceira pergunta, que é qual a sua necessidade, né? Então sempre que a gente vai tomar uma decisão, o que que eu quero, o que que eu vou investir que me traz alegria, o que que eu vou deixar de investir porque me escraviza. Então eu sempre tenho que pensar em necessidades, né? Que necessidade essa atividade está cumprindo na minha vida, que papel ela cumpre na minha vida, é um papel positivo, que necessidade ela está atendendo. Ah, eu vou me mudar para mais perto da minha família ou eu vou me mudar para onde tem um trabalho que eu ganhe mais dinheiro, né? Então são decisões que a gente pode ter, a gente pensa no nível das necessidades. Então, qual que é a minha necessidade hoje? É uma necessidade maior de afeto ou é uma necessidade maior de dinheiro? E aí a partir dessa necessidade eu vou começar a ver também que decisões eu pretendo tomar. Então essas 3 perguntas acho que são bem interessantes. E fica aí a dica dos livros do Thich Nhat Hanh, que é fantástico, que traz essas discussões. E tem um outro livro também que eu recomendo a vocês, que é um livro do Paul McKenna, que se chama Mude Sua Vida em 7 Dias. Óbvio que ele não vai mudar a tua vida em 7 dias, mas é um livro que tem várias práticas bacanas que vão despertando a consciência da gente para olharmos mais para a gente, para respirarmos melhor, para termos aí uma caminhada onde a gente sente mais os nossos pés a cada passo, né? Então, e uma das perguntas que ele faz nesse livro é essa, né? O que você faria se soubesse que não iria fracassar? E aí pode ser assim o grande ponto-chave do seu ano de 2022, né? Porque às vezes a gente não faz as coisas por medo de fracassar, por medo de não dar certo, mas e se a gente tirar o medo, né? O que eu quero para esse ano de 2022? Eu quero passar numa prova para um doutorado, eu quero ler uma quantidade de livros, uma obra de um autor que eu estou muito afim há um tempo, eu quero perceber meu corpo em outra estética, né? Então uma estética que me dê talvez mais mobilidade, então, né? E aí eu posso colocar essa grande questão como algo que vai nortear aí o meu ano. Por exemplo, para mim esse ano de 2022 ele tem muito a ver com a ideia de que eu quero dormir melhor. Então, como que eu posso dormir melhor? Então, o que eu quero fazer nesse ano, sabendo que eu não vou fracassar? Eu vou dormir melhor. Então, eu tenho investido em leituras, eu tenho investido em profissionais, eu tenho investido em reflexões para que eu possa melhorar a qualidade do meu sono. Eu que sou diagnosticada com insônia crônica, né, mas que tenho trabalhado bastante para a melhoria desse sono. Inclusive, eu quero trazer também algumas reflexões aqui e no canal que eu tenho no YouTube sobre essa questão. Bom, então aqui são as questões que eu coloquei. Quem quiser trabalhar um pouco mais o que é essa meta, como construir uma meta, como construir esse mapa para 2022 de uma maneira mais detalhada, eu faço isso num programa chamado Notion, né? E o Notion, ele ajuda muito a gente, a organização de toda a nossa vida em vários aspectos, e eu uso ele bastante para planejar meu ano. E eu gosto de olhar para ele porque lá eu vejo o mapa do meu ano ali. Então eu fiz 2021, agora eu vou fazer 2022 e eu vou fazer passo a passo lá no meu canal do YouTube, Alice Alexandre Pagan, e vou gravar. Então se vocês quiserem entrar lá e assistirem, pode ser interessante. Eu vou fazer uma série de vídeos planejando esse meu ano de 2022, de repente isso inspire a você aí no planejamento do seu. Então vou mostrar como manipular e usar o Notion e também algumas dicas do que eu posso fazer, por exemplo, um plano de hábitos semanais ou um plano de monitoramento de atividades que eu pretendo desenvolver, um plano de viagens, enfim, dá para fazer várias coisas ali e criar esse mapa e olhar para esse mapa ali, inclusive com fotinhos, com desenhos, com coisas fofinhas que ajudam a gente a curtir aquilo que a gente está fazendo, e no decorrer do ano a gente pode mudar também esse plano, esse mapa, tá? Beijos, fiquem bem.